Olá, eu sou Thaís Oliveira, seja bem-vindo. – 2022 chegou e com ele muitas pessoas fazem muitas metas, planos, propósitos, objetivos. E um deles é buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Só que durante o caminho se perdem, se desmotivam, não sabem por onde começar ou como ter um crescimento espiritual. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. 5 ferramentas para um crescimento espiritual. Vamos juntos. Então, vamos lá. A primeira ferramenta para o crescimento espiritual é a leitura da palavra. E por que ela é tão importante? Primeiro porque, ao lermos a palavra, nós conhecemos quem é Deus. O segundo ponto aí é que nós conhecemos qual a vontade de Deus para nossas vidas. E o salmista, lá em Salmo 119, versículo 115, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é na palavra do Senhor que nós vamos encontrar o direcionamento para as questões da vida. Vamos entender, compreender e saber qual é a vontade de Deus para nós. O terceiro ponto é para não pecar contra Deus. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós entendemos aquilo que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E aí o salmista em Salmo 119, versículo 11, vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, se nós não queremos pecar contra o Senhor, se nós queremos saber o que agrada a Deus, qual a vontade de Deus, nós temos que meditar, nos aprofundar, ler a palavra do Senhor. Então, esse é um ótimo momento no início desse ano para você começar esse hábito de leitura da palavra do Senhor. A segunda ferramenta é a oração. E por que eu falei da oração depois da palavra? Não que a oração seja menos importante ou que tenha menos valor. A leitura da palavra e a oração andam juntas, unidas em um propósito. Mas primeiro eu tenho que saber o que Deus quer. Primeiro eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, qual é o direcionamento de Deus, para que então eu possa orar e falar com o Senhor quais são os meus pensamentos, quais são os meus projetos, quais são os meus sonhos, entregar a Deus. Por que é importante orar? Vamos lá. Primeiro ponto pelo qual é importante orar é porque Jesus orou. Só de saber que Jesus orou, isso já é o suficiente para nós, como seguidores de Cristo, também termos como hábito a oração. Jesus orou em diversos momentos, era um hábito de Jesus. Em vários momentos na Bíblia você vai encontrar Jesus orando. No Getsemane, lá em Lucas 23, 34, no momento da cruz, até no último minuto da sua vida, a gente encontra Jesus orando. Em muitos momentos, Jesus se retira, vai passar um tempo sozinho no deserto. Em vários lugares, você sempre vai ver Jesus orar. Outro aspecto aí que nos mostra e nos aponta para a oração é que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. Então, o que é que a gente entende? Que a oração é algo tão importante, foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles. Eles não pediram para Jesus ensinar a expulsar demônios, eles não pediram para Jesus ensinar a libertar, eles não pediram para Jesus que Jesus ensinasse qualquer outra coisa. A primeira coisa que nós vamos ver os discípulos para Jesus ensinar eles a orar. Então, o que é que a gente entende? Que a oração é algo tão importante, foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles. Eles não pediram para Jesus ensinar a expulsar demônios, eles não pediram para Jesus ensinar a libertar, eles não pediram para Jesus que Jesus ensinasse qualquer outra coisa. A primeira coisa que nós vamos ver os discípulos pedindo a Jesus é que ensine eles a orar. Outra coisa é que se você quer ter intimidade com Deus, se você quer manter um relacionamento com Ele, você precisa orar. É por meio da oração que nós mantemos o contato com Deus, que nós falamos o que o nosso coração está sentindo, que nós falamos sobre tudo que está dentro da nossa alma. É que nós nos abrimos com Deus e mantemos o contato com Ele. Por último, a gente pode ver que a oração é importante para vencermos as dificuldades da vida. Sem orar, você não vai conseguir vencer as dificuldades, você não vai conseguir vencer as ansiedades. Não é à toa que lá em Filipenses 4, versículo 6, vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, meu querido, você quer começar esse ano bem? Se você quer ter realmente um crescimento espiritual, ore. Ore incessantemente.
Ore em todos os momentos, apresente a Deus todas as tuas causas, teus propósitos, tuas preocupações, ansiedade. Ore. A terceira ferramenta importantíssima para o crescimento espiritual é o louvor. E por que o louvor é tão importante? Bom, quando a gente vai estudar um pouco, nos aprofundarmos, a gente vai descobrir que é nos momentos das guerras, os reis mandavam os levitas na frente com seus instrumentos, com seu louvor, porque eles acreditavam que o louvor era uma forte arma, um forte instrumento para vencer as guerras espirituais. O louvor é tão importante também porque é nele que nós demonstramos toda a nossa adoração a Deus, toda a nossa gratidão. Cria-se uma atmosfera espiritual ali muito, muito importante. Então, por meio do louvor, a gente sente a presença de Deus, a gente adora, a gente nos derrama na presença do Senhor, a gente abre o nosso coração para Deus. Então, traz toda uma atmosfera espiritual. E por último, para quebrar cadeias. Mais uma vez, para vencer batalhas, para vencer guerras, o louvor é fundamental. E como é que nós vamos ver isso na Bíblia? Lá em Atos 16, versículo 25, nós vamos ver que Paulo e Silas, enquanto estavam presos ali, louvavam a Deus, cantavam hinos ao Senhor. E as pessoas que estavam presas ali juntos ouviam. E de repente, à meia-noite, enquanto eles louvavam, as cadeias se quebravam. Então, o louvor é uma ferramenta muito importante para o nosso crescimento espiritual e para nossas batalhas espirituais. Então, em todos os momentos, tenha o louvor como hábito. Tenha o louvor no seu coração, na sua boca, na sua mente. Ouça louvores, adore ao Senhor, sempre que possível, onde você estiver. Ouça hinos que te levem a pensar em Deus, que te levem a pensar nas coisas de Deus. E tire um momento para louvar ao Senhor, porque Ele merece. A quarta ferramenta que nos ajuda no crescimento espiritual é o jejum ou ter propósitos. Por que essas questões são tão importantes? Vamos lá. Primeiro, para mortificar a carne. O jejum é uma forma de renúncia, é uma forma de você renunciar e modificar um pouquinho os desejos da sua carne, né? Alguns fazem jejum parcial, outros fazem jejum total, outros fazem um propósito de tirar alguma coisa para que possa dedicar como forma de renúncia, para que possa se dedicar a Deus. E isso tudo nos ajuda a fortalecer o nosso espírito e, por fim, nos ajuda nas nossas batalhas, né? Existem batalhas espirituais que nós só vencemos por meio do jejum e da oração. Então, coloque o jejum também, coloque os propósitos espirituais também como meta nesse ano para o seu crescimento espiritual. Isso vai te ajudar muito, porque vai existir momentos e existem situações que só por meio de jejum é que você vai conseguir vencer. Só quando você jejuar, só quando você entrar com propósitos, é que você vai conseguir compreender o mundo espiritual, vai conseguir entender o que é que Deus quer naquele momento, certo? A última ferramenta espiritual, mas não menos importante, é o congregar. Sim, o congregar é muito importante. Então vamos lá. Quando nós congregamos, quando nós vamos à igreja, quando nós somos igreja do Senhor, nós somos fortalecidos. Em muitos momentos você está abatido, você está triste, você vai para a igreja, você ouve a palavra, você louva a Deus, você tira ali aquele tempo para prestar um culto ao Senhor, para estar em comunhão com os irmãos, e você sai renovado, e você sai transformado, e você sai fortalecido. Então, é muito importante o congregar. É no momento que nós congregamos com Ele, nós aprendemos um com o outro, aprendemos a suportar, aprendemos a importância, o quanto é bom estar em comunhão com nossos irmãos. A igreja primitiva é uma prova do quanto congregar é importante. Eles tinham prazer em estar juntos, eles estavam juntos, buscavam as coisas de Deus, estavam unidos em um só propósito, em um só espírito, e isso é importante. Como nós somos um corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, um membro não sobrevive fora do corpo. Então, meu querido, sim, congregar é importante. E apesar de nos últimos dias ser algo polêmico, muitos concordam, muitos discordam, é na casa do Senhor onde nós vemos o nosso crescimento espiritual. É nos momentos de escola bíblica, é nos momentos em que nós estamos lá junto com nossos irmãos, nós vamos aprendendo um com o outro, sendo fortalecidos pelo testemunho, estamos ali unidos,
É assim que nós crescemos. Então é isso, é mais um ano que nós temos a oportunidade de buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, buscar a Deus sobre todas as coisas. Então, essas são algumas ferramentas aí que podem nos ajudar nesse crescimento espiritual, em como buscar a Deus, onde nós vamos conseguir, as formas que nós vamos conseguir buscar a Deus. Se você aí usa outras formas, tem alguma coisa aí que não estava nessa lista, coloca aí nos comentários, vai ser muito importante, né? Compartilharmos um com o outro como nós fazemos para ter um crescimento espiritual. Fique com Deus. Tchau, tchau.